geração jovem. É impossível esse tema, na verdade, é impossível, porque você nem compreende a sua geração. Eu não compreendo a minha geração, ainda que eu acho que eu estou dentro da geração Y aí, sei lá, né? Não temos como compreender uma geração. Nós não temos como compreender o ser humano, né? Esse ser biopsicossocial, a complexidade dos seres humanos. A gente não tem como compreender a geração jovem. Foi frustrante isso agora, começar a palestra assim, né? Mas é que é a verdade. Nós não temos como compreender a geração jovem da onde? Que movimento jovem? Nós vivemos uma sociedade fragmentada, né? A geração que nós chamamos de geração jovem hoje é uma geração que já nasce numa sociedade que não é nem mais pós-moderna. Na escola de sociologia a gente estudava a pós-modernidade. Os livros que falam de pós-modernidade, eles meio que já caducaram. Eu até estava lendo agora uma revista lá, que chegou aí, e o autor lá de alguns artigos utilizava muito o termo pós-modernidade, mas a gente não sabe nem dizer o que é pós-modernidade. Existem livros e mais livros tentando explicar o que é pós-modernidade. E esses livros dessa grossura, eles terminam dizendo: pois bem, ainda continue em aberto a definição de pós-modernidade, que a gente nem sabe dizer o tempo que a gente vive. Um tempo, tem um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele não cunha o termo, ele até usa o termo pós-moderno, mas ele fala de uma sociedade líquida. Uma sociedade líquida que toma a forma do momento. Uma sociedade líquida que não é rígida, que as estruturas são fluídas. Nós não sabemos. Podemos traçar algumas características da pós-modernidade ou desse mundo pós-moderno, desse mundo, dessa geração que a gente está vivendo aqui, dessa geração de jovens. Como entender? Porque esses jovens já nascem dentro dessa geração. Uma das características da geração pós-moderna é justamente o rompimento com as tradições. Você já não consegue mais educar e catequizar os seus jovens. Estou falando aqui de uma igreja que tem tradição, uma igreja tradicional. Você já não consegue mais utilizar os mesmos métodos que usaram com você para catequizar esses jovens. Não cabe mais. Os jovens não aguentam mais uma pregação. Isso é bem complicado que eu vou falar agora, porque o jovem, eles não aguentam ficar olhando para você 20 minutos atrás de um púlpito, 20 minutos você parado, falando, não, é uma geração do YouTube, é uma geração que não aguenta ver um vídeo de 10 minutos, é uma geração que quando abre o computador tem 5, 10, 15 abas abertas. É uma geração que inclusive vai trabalhar com informática porque ele consegue trabalhar, ouvir uma rádio online, ele consegue conversar com alguém no Skype, ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Então você às vezes se sente frustrado porque você não consegue ensinar o jovem o caminho que ele deve andar, mas a culpa não é sua. Nós não temos como compreender, no sentido de entender a geração jovem. A gente precisa mesmo compreender no sentido de que, não, realmente eles são pessoas assim, relaxas. Sabe o que seria uma pregação ideal para o jovem? Se você pudesse falar 10 minutos e entrar um comercial na sua pregação, ou uma propaganda, ou entrar em equipe de louvor, fazer um louvor instantâneo e você voltar e ainda falar assim: pois bem, nos 10 minutos anteriores eu falei isso, aquilo, então só ampliando o pensamento. Porque contrapartidos tradicionais, eles vão criticar essa onda de cultos pós-modernos, os louvorzões, as pregações que parecem mais um espetáculo e são carentes de profundidade bíblica. E os tradicionais estão certos. A gente vê muita gente dando show
pregando um monte de abobrinha teológica, mais uma pregação descolada, entendeu? Existe um pastor da igreja Lagoinha, quase que cai. Eu ia falar o nome dele. Eu ia falar o nome dele, eu ia dar uma murmurada, né? Então existe um pastor aí que ele é cool, né? Vídeos no YouTube, ele, né, vai em tudo quanto é seminário, e ele tem a pregação legal, os jovens gostam. Só que ele carece de profundidade. Então a gente vive esse dilema. Numa pregação tradicional, sermão expositivo, 3 pontos, uma introdução, tal, exegese do texto bíblico, aquela assim que os irmãos, nossa, que pregação, né? Vai cumprimentar o pastor ou a pastora, nossa, que pregação, né? Ponto 1, 2, 3, obrigado. O jovem parou na introdução, né? E aí contra ele não consegue prestar atenção nesse tipo, porque ele é dessa geração conectada, dessa geração assim, né? Aí contrapartida tem aquele pastor que é legal, que é cool, fala a linguagem da galera, mas vazio, desprovido de conhecimento teológico, bíblico, sabe, desprovido de uma base doutrinária. Aí vai lá e fala um monte de asneira. E os jovens assimilam aquilo. Por quê? Porque ele conseguiu transmitir um conteúdo em 5 minutos num vídeo no YouTube. E o jovem consegue ter 5 minutos no vídeo no YouTube. Nem os que eu faço os jovens assistem, porque o meu dá 12. Eu não consigo falar em 5. Porque não dá para falar abobrinha em 5 minutos. Dá, agora falar uma coisa um pouco mais consistente, não dá em 5 minutos. E ele viu. E aí a gente vai ver o louvor. Por que o louvor encanta? Os louvorzões são perigosos? Podem ser, porque de fato a música é que está evangelizando, é que está catequizando. Então às vezes não se sinta frustrado se você tenta, porque o jovem pós-moderno, ele consegue criar essa dicotomia entre o sagrado e o profano. O jovem pós-moderno, ele consegue, na igreja, ele vai lá, ele ouve, ele diz amém, ele segue todo o ritual, mas na faculdade ele é outro cara. E a coisa começa a degringolar quando ele já não consegue mais ter pontos de contato com a sua tradição, porque está sendo absorvido pela faculdade, está sendo absorvido porque na faculdade é falada a linguagem dele, os amigos dele, as influências. E ele então vai absorvendo um mundo que não é um mundo perpassado pelas doutrinas da igreja, pela boa catequese. Então o jovem, ele consegue às vezes viver essa vida dupla, porque é a característica da pós-modernidade. Na verdade, a característica da pós-modernidade desse tempo é o rompimento com as tradições, o fim das tradições. A característica do nosso tempo é romper as leis de Deus. Por que Porta dos Fundos? Os nossos jovens assistem Porta dos Fundos. E por que os vídeos que fazem mais sucesso do Porta dos Fundos são os vídeos que denigrem a religião ou a lei de Deus? Porque é legal você satirizar os evangélicos, satirizar a Bíblia. E ainda existem os crentes, e na maioria dos pentecostais, ok, assuma a culpa, que ainda ficam viralizando aquilo na internet. Olha o absurdo que foram fazer agora. Aí põe o link do vídeo e todo mundo, a gente fica sabendo das porcarias do mundo através dos próprios crentes, que no afã de querer criticar, acabam propagando. E aí, ou seja, o mundo pós-moderno é essa satirização do sagrado. O sagrado se tornou hilário. Então o jovem, ele está nesse ambiente de superficialidade. Não temos como compreender, porque existem várias tribos, vários jeitos de ser jovem, várias cabeças, várias culturas. Nós não temos mais controle. Foi-se o tempo em que as pessoas obedeciam e que a palavra do pastor era a verdade máxima, a palavra do líder. Falou, está falado. De certa forma isso é ruim, é meio ditadura, mas contrapartida, tudo vai perdendo um valor, os valores vão indo por água abaixo. Essa é uma outra característica, essa secularização.
tradicional, ele preserva muito bem o sagrado, mas ele não consegue se comunicar com o jovem, que tem dificuldade com o tradicional. Só que, em contrapartida, ele joga o tradicionalismo, só que ele vai jogando também coisas muito importantes fora. No afã de romper com o tradicionalismo, com aquela coisa que às vezes a nossa geração vai dizer que é engessada e tudo mais, no afã de querer, não, vamos fazer uma coisa diferente, eles acabam perdendo alguns princípios que são básicos. Isso não pode acontecer. Então a verdade deve estar aqui no meio desses povos. Nós não podemos nos frustrar se nós estamos com dificuldades em alcançar os nossos jovens. Não adianta você ter uma igreja com 1000 jovens, como nós temos aqui em Joinville, mas com 1000 jovens que não conhecem a Deus. Não adianta você ter um movimento grande na cidade, mas onde os jovens não têm conhecimento do Evangelho. Então, como nós vamos conseguir fazer essa comunicação com o jovem? Se tem uma característica do jovem que nós devemos explorar, é que o jovem, ele é uma pessoa determinada. Só que o jovem, ele é determinado da seguinte forma: ele quer mudar o mundo, mas não arruma o quarto dele. O Pondé faz essa ligação. O camarada, ele quer arrumar o mundo, mas não arruma nem o próprio quarto. O que o Pondé está dizendo com isso? Que acho que é mais ou menos tipo Nelson Rodrigues, né? Amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Amar a humanidade todo mundo ama, agora quero ver amar o próximo, ou seja, a realidade imediata. Por que o jovem não arruma o quarto? Porque o quarto está ali, é só ele pegar e começar a arrumar, mas ele não, é uma realidade imediata. O melhor mesmo é ele querer arrumar o mundo. E nós vimos isso muito bem com as manifestações que aconteceram. Ano passado, fez um ano agora as manifestações, né? Ou seja, quem foi para as ruas? O jovem. Estavam lá, berrando. Sei lá quem estava berrando. Estavam lá berrando. Eu também fui lá na manifestação. E berrei algumas coisas também. Estava lá uma galera de jovem. Jovem que nunca foi interessado por política, de repente interessado em política. Ou sendo apenas massa de manobra. Não é esse o mérito que eu quero entrar. O que eu quero dizer é o seguinte: os jovens foram para a rua, deram algo para eles fazerem, deram uma motivação para eles. Se é certo e errado, também não quero entrar no mérito dessa questão, mas eles foram para a rua. Até engraçado, agora aconteceu, isso eu acho muita babaquice, né? Tinha gente na abertura da Copa berrando: não vai ter Copa. Então isso eu acho um delay social. Nem sei se existe esse termo, acho que eu vou fazer sociologia, ficar famoso e cunhar esse termo, delay social, né? Esse atraso social, tipo na estreia da Copa o pessoal berrando: não vai ter Copa. Já está a abertura ali acontecendo, então fica quieto. E aí vai o pai lá tirar o menino de 16 anos: eu quero manifestar, eu quero manifestar. Piá, surdo, com remela no olho ainda, sabe, de manhã pedindo mãe faz o todinho. Mas lá na rua estava berrando, né? Estava lá aqueles black blocs, entende? Dos alfaceiros lá. Mas estava lá e meu pai foi buscar pela orelha. Acabou com a vida do guri, porque descobriram o Facebook do guri e já fizeram montagem. Tadinho, deve ter matado socialmente o filho dele, mas ele foi lá. Procurem lá na internet: pai vai buscar filho na manifestação. E o menino, tadinho, que percebe que ele é apenas um papagaio: não, pai, porque eu estou lutando pelos meus direitos. Pai, os hospitais. Tadinho. Agora pergunta se ele está na associação de moradores do bairro dele. Eu aprendo isso muito, sabe? Que não adianta a gente criticar a política se não faz nem parte da associação de moradores. É a velha ideia: eu quero arrumar o mundo, mas o meu quarto não, porque o meu quarto é realidade agora. Mas independente de tudo isso, deram uma motivação, deram um propósito para esses jovens irem para a rua. Então o jovem, ele tem essa garra, essa força de vontade. Ele é um ser motivado. Vocês percebem isso em retiros. Vão dormir 4 horas da manhã, 7 horas, estão acordados para tomar café, tudo bem.
8h30, 7 horas eu forcei a amizade agora. Mas estão lá, 7h30, 8 horas, estão acordando, né? Tudo bem que eles sempre dormem na palestra da manhã, mas estão lá. À tarde estão fazendo esportes. Então assim, mas o jovem ele é motivado, basta nós sabermos como canalizar essa força, essa energia que eles têm. Aí se me perguntar, como é que eu canalizo? Eu não sei também. Aí eu não sei. A gente tem que achar algum meio termo entre o cool, o legal e o tradicional. Porque o professor Werner Wiese falava uma coisa muito legal, que a tradição é a fé viva dos que morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Não sei se é uma frase dele, mas eu aprendi com ele lá no seminário. Então a tradição é boa, só que não dá para a gente usar a mesma roupa por 500 anos. Não dá para a gente usar a mesma liturgia. Algumas igrejas já têm feito já um culto diferente, domingo à noite, sábado à noite. Já tem trazido, entende? Só que a gente não pode pensar também a juventude qual vai ser a próxima atração. A gente não pode pensar em igreja assim, não, quando vai ser o próximo evento. Nós temos que começar a ensinar para os jovens o ser igreja no ambiente em que ele está. Porque se a gente condicionar o fazer para Deus, se a gente condicionar o fazer a obra de Deus a ter uma atividade na igreja, a frequentar as atividades da igreja, aí a gente não vai continuar comunicando. E nesse sentido eu gosto da teologia neocalvinista, como os holandeses, que eles têm justamente essa preocupação de fazer o diálogo com a cultura, de fazer o diálogo com as estruturas da sociedade, de ir nas universidades. É nesse ambiente que a gente deve preparar o nosso jovem e ali atuar com ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que a gente não pode só se preocupar em fazer um evento legal para a juventude. Nós temos que, aos poucos e no ritmo deles, fazer eles entender o que é ser igreja. Eu tenho visto uma igreja, e nessa igreja que eu conheço, isso está funcionando, que são pequenos grupos. Em pequenos grupos, as pessoas têm mais facilidade de abrirem o coração, confessarem pecados, serem tratados e trabalhados. E essa é uma ideia que eu achei que é perigosa. Alguns podem dizer, não, mas em pequeno grupo já vi surgindo muitas outras igrejas. Pequenos grupos sempre são perigosos. Só que tudo que a gente, se a gente não faz é perigoso, se a gente faz bem organizado, dá para fazer. E eu inclusive já vi pequenos grupos online. Porque o jovem no Facebook, ele é outra pessoa. O jovem no Facebook é outro. O Facebook, rede social, enfim. Existem grupos de discussão muito bons online. Nós temos que aprender a usar a internet para estar pastoreando essa turma. Às vezes você, pastor, tem dificuldade em, aconselhar aquele jovem, não tem nem aproximação com aquele jovem. E a rede social, como é que é? Já tentou rede social? Já tentou? A internet tem que estar ali e ela tem que ser usada. Por quê? Porque o jovem de hoje ele já nasce conectado. Eu fico de cara, eu vejo criança de sei lá, 1 ano e meio, já pega o celular e começa a fazer assim. Eu comprei um celular desse semana retrasada, que até então usava aquele, tinha lanterna, de R$ 59,90, salve. Então assim, tu já pega uma criança de 1 ano e meio, ela já pega o teu celular e ela já começa a fazer isso aqui. Você olha as crianças, já sabem brincar no tablet. E os pais já dão o tablet, porque cala a boca, por favor, para de tirar um pouquinho e pega aqui o tablet. Então essa geração já nasceu conectada, já nasceu plugada. A gente tem que aprender a usar essa ferramenta. Por que o índice de desigrejados aumentou muito? Muita gente está sendo pastoreada, e aqui eu coloco entre aspas, pela internet. Eu, como tenho um ministério na internet, eu recebo muitos e-mails. Muitos, e eu fico triste com isso. Poxa, eu fui lá na minha igreja, estou com dificuldade
dificuldade, o meu pastor não prega bem, né, não tem, sabe, uma pregação bíblica que a gente ouve aí de vocês, tal, eu estou passando por esse problema, o que eu faço? Mas por quê? Sabe, existem dificuldades e problemas diversos. Quando não é problema na pregação, é problema pessoal. Tipo, o último agora que a gente recebeu esse ano é o primeiro ano da eleição, que eu vou votar, vocês podem me ajudar a dizer o que é direita, o que é esquerda? Por que ele veio recorrer a jovens aqui de Joinville? Tem um luterano, inclusive, que está com a gente, o Alex, que é missionário da MEUC, vai ser professor da FLG daqui a uns 30 anos. Ele está lá na Alemanha fazendo doutorado, vai só em 2017. Então, assim, por que ele recorre a nós? Porque nós estamos lá na internet. Existe um cara chamado Ariovaldo Júnior. Ele criou um ESC lá, que é para você fazer pergunta, e ele vai lançar um livro, 666 perguntas que seu pastor não responde. Por que jovens de todo o Brasil vão lá perguntar para aquele cara? Porque ele está na internet. Porque ele respondeu as perguntas da nossa geração. Porque não adianta a gente querer responder perguntas que não estão sendo feitas. A gente fala, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Eu reconheço que o meu livro, ele não é um livro que responde os anseios da juventude. Nós escrevemos porque tem um pouco a cara do nosso blog e tal, mas ele é um livro de doutrinas cristãs. E eu fico feliz que jovens estão lendo, mas claro que no nosso blog a gente oferece outras coisas que vão de encontro às necessidades dos jovens. Mas eles estão aí, eles estão online. Eles estão com a sua vida virtual, com o seu relacionamento. Por mais que a palavra relacionamento virtual seja uma contradição de termos, como Ed René diz, eles estão ali online. E se a gente não aprender a estar online com eles, porque é na vida online que a gente vai descobrir os anseios, que a gente vai descobrir quais são as perguntas. E o jovem, a gente vai entendê-los na convivência e compreendê-los no sentido assim de você às vezes vai ter que deixar ele se espatifar, quebrar a cara, porque não adianta você querer ensiná-lo, não se sinta culpado, não se sinta frustrado se jovens saírem da sua igreja. Isso acontece, é normal, porque ele ainda está descobrindo a sua identidade. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é procurar ajudar os jovens que ainda estão debaixo das nossas igrejas a descobrirem a sua identidade em Jesus. Por quê? Eles são de uma geração em que não existe identidade definida. Eles são de uma geração. A gente, quando olha um casal de homossexual, a gente fica, Eu fui em Curitiba esses dias e tinha lá um casal no shopping e tal. Aquilo assim dá um negócio assim. Entende? Os nossos jovens de 12 anos, para eles é normal. A Globo agora vai ter mais um beijo gay. Nem fez estardalhaço, que agora já passou, já teve beijo gay, tudo bem. Se você segue o UOL Entretenimento no Facebook, todo dia eles postam alguma notícia que vai contra o princípio cristão. Porque eles não estão nem aí para os princípios cristãos. Eu não estou dizendo que eles tinham que estar, mas é normal, entendeu? Pintor francês é flagrado com 3 mulheres. Entendeu? Todo dia tem uma notícia. Então o jovem está sendo bombardeado. Ele não tem uma identidade definida. Então nós temos que começar a entender essa mentalidade multifocal do jovem. Eu começar a entender meio genérico, mas pelo menos saber o que eles estão vendo, tentar acompanhar o ritmo, porque nós não vamos conseguir, para que a gente consiga criar um ponto de contato para trabalhar a identidade cristã neles. Porque nós ainda, enquanto líderes de jovens, enfrentamos outro problema, que é um problema que já deve ter sido discutido aqui, a família. Então, essa culpa não é do líder de jovem, mas a família desse jovem é toda estragada. Então, percebam que é uma engrenagem gigantesca, e nós estamos ali com pontas só, com alguns parafusos de porcas dessa engrenagem.
tem um esforço muito... Liderar jovem é como você fazer rafting, é isso? Quando você vai no barco lá e fica... E algumas pessoas morrem batendo a cabeça na pedra, é isso? Rafting. Liderar jovem é fazer rafting. É ladeira, vai descendo, você não tem muito o que fazer, porque o curso está seguindo e a culpa não é sua. Só que o líder é aquele que vai correndo e vai tentando dar uma desviada nas pedras. Mas às vezes ele não vai conseguir. Às vezes o jovem vai se espatifar, vai cair. É muito difícil, é uma tarefa hercúlea. Jovens, adolescentes. Na verdade, gente, pastorear e liderar ser humano é complicado. Se aqui fosse compreendendo a terceira geração, o palestrante ia falar algo mais ou menos parecido. Porque o ser humano é complexo. O ser humano é cheio de ziqueziras. O ser humano é mal resolvido. Então o que nós precisamos? Precisamos fortalecer os laços de comunhão e precisamos sim de relacionamentos virtuais. Presenciais, mas a gente não tem mais como fugir dos relacionamentos virtuais. Não tem mais. Não é uma coisa que a gente pode lutar contra. O Facebook daqui a 2 anos vai morrer, vai ter outro. O Google+, que eu falo, os especialistas dizem que o Google+, é que vai dominar as redes sociais daqui a 2, 3 anos. Se você já tem uma conta no Gmail, você já tem um Google+, já é casado, é venda casada. Você faz uma conta no YouTube, já tem Google+. Vocês estão entendendo? Então não temos como mais fugir dos relacionamentos virtuais. Temos que começar a criar fóruns de discussões na internet. Temos que dar esse espaço para o jovem se mostrar. E acima de tudo, nós temos que canalizar os propósitos da juventude. Temos que dar propósito para eles. Temos que orientar essa força. Às vezes a gente não acerta na primeira, vamos tentando. Viu? Milhões não, né? Milhares foram para as ruas, berrar com bobiça. Tinha lá um monte de jovem berrando, não vai ter Copa. Estavam falando asneira, mas estavam lá. Como é que a gente marcha para Jesus? Também não acho que seja o caminho. Mas como é que a gente vai fazer para canalizar esses jovens? Porque eu sempre digo o seguinte: a liderança, se você escolheu ser líder, aguenta o tranco agora. Mas a liderança e a igreja, os pastores e pastoras, precisam criar as oportunidades certas para que os seus membros possam manifestar o reino de Deus. Vamos pegar um exemplo: enchentes agora, né? Santa Catarina está vivendo de novo esse alerta das enchentes. O que os nossos jovens estão fazendo? O que a gente está organizando com os jovens? Eu tenho visto nas redes sociais alguns grupos de jovens enchendo ônibus e levando lá para essa Erval do Oeste, sei lá o que está acontecendo, essas tragédias todas aí. Quando aconteceu em Guaramirim, por exemplo, eu vi grupos de jovens que se mobilizaram para arrecadar água potável e tudo aquilo que uma pessoa fica com necessidade. Só que teve alguém que se mobilizou, porque o jovem dificilmente ele vai chegar para ti e vai falar, vamos fazer isso, isso e aquilo. Ele não vai chegar com uma estratégia para ti. O que ele pode chegar é, vamos fazer alguma coisa, porque deve ter jovem na sua juventude que diz, vamos fazer alguma coisa. Você tem que ter um plano para isso. Você tem que pensar em alguma coisa, porque é a igreja que vai criar essas oportunidades de o jovem ser igreja. É a igreja, a instituição, que vai gerar as oportunidades para o jovem ser igreja. É a igreja, organização, que vai permitir o jovem ser igreja, organismo, corpo de Cristo. É essa estrutura onde Deus não habita que vai permitir o jovem ser a igreja que Deus habita. E aí o jovem ser a mão de Deus, ser a boca de Deus. Só que isso é um desafio muito grande, porque voltemos lá para o começo: cultura fragmentada, falta de identidade, banalização do sagrado, dificuldade do diálogo com a tradição.
Então nós temos todos esses empecilhos, mas se nós acharmos o ponto de contato, se nós conseguirmos ficar entre o cool, legal, bacana, show de bola e a palavra com substância, eu penso que ali a gente pode encontrar um caminho. Fácil não é, mas é possível. É possível nós termos um grupo de jovens que não estão preocupados com a agenda da igreja, estão preocupados com a agenda do reino. Só que para isso a gente também precisa estar dispostos a ver que o jovem ele está amadurecendo na fé e às vezes ele não vem naquele compromisso que você marcou lá na igreja, porque nós não podemos fazer da igreja de Jesus o próximo evento. Não, nós temos que trazer maturidade e identidade espiritual para esses jovens, para que eles consigam caminhar lá na faculdade, no trabalho, para que eles sejam de alguma forma, e isso aqui eu sei que é muito chato para eu falar, mas eu penso que é a verdade bíblica, nós temos que de alguma forma fazer com que eles sejam independentes da organização, independentes da igreja e estrutura física. Só que isso é um passo muito longo, né? Porque para ele chegar a essa maturidade, ele precisa disso aqui tudo. Ele precisa do próximo evento. Não estou dizendo que a gente não deve organizar o próximo evento. Eu prego todo ano no Congresso de Carnaval lá da BU, que é um evento fantástico. Só que se a gente esperar só os eventos, né, os encontrões, os louvorzões, para que a gente possa, para que o jovem possa beber algo e ser igreja, aí a gente vai morrer. Aí a gente vai implodir. Não. Então nós precisamos fazer para o jovem descobrir a identidade cristã, porque ele precisa sair desse contexto pós-moderno, ensimesmado, antropocêntrico, e a gente precisa alcançá-lo lá, falando a sua linguagem, fazendo essa kenosis cultural. A gente fala tanto em kenosis cultural quando fala em missões transculturais, né? Kenosis, para quem não sabe, é o ato de Jesus se tornar carne e habitar entre nós e tal, se fazer humano para comunicar o divino aos humanos. Então se fala muito em kenosis transcultural. A gente tem que fazer essa kenosis também, né, sair às vezes da nossa tradição, da nossa geração, porque existe aquela briga, né? A gente não compreende a geração jovem e a geração jovem não respeita a nossa geração. Existe o conflito, mas ambos podem se encontrar no meio, e esse meio é Jesus. Esse meio é o Cristo da palavra. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Aí é cada juventude, aí é cada liderança. Eu não creio numa receita que eu possa passar aqui para vocês agora e vai funcionar. O pequeno grupo tem funcionado lá na igreja do meu amigo, mas para vocês pode ser um desastre. Entende? Isso é uma coisa que vocês vão tendo que descobrir no trabalho com eles. Amém, queridos? Amém. Amém para quê? É difícil? É complexo? Mas é isso daí, tá? Então eu não sei como é que é a programação agora, não sei se vai ser aberta para perguntas. Já? Já? Ok? Pode colocar um pouquinho d'água para a gente ver assim. Tem alguém da Assembleia aqui que escreveu em línguas estranhas. Eu tenho alguma professora aqui? Que professora sabe ler essas letras. Desculpa, é o irmão ou irmã que escreveu aqui, mas como você vê a igreja, alguma coisa com 40 anos, sem tempos, por exemplo, por causa dá uma ajuda aí. É que eu sou vesgo e ainda a letra não ajuda, então aí... Professora sabe ler isso aqui, a minha esposa lê tudo isso aí, mas é que eu fui professor de filosofia, eu não fazia prova, né, com os meus alunos, então... Daqui a 40 anos. Quem falar? Foi tu, irmão? Ô irmão, desculpa, mas eu acho que agora vai cifrar aqui. Como você vê a igreja daqui 40 anos, sem tempos, por exemplo, por causa da
informática, da tecnologia, da internet. Nossa, os gurus da sociologia evangélica já falaram muitas coisas, né? Como eu vejo a igreja? É uma pergunta difícil de responder, porque igreja pentecostal, igreja reformada. Se a gente seguir a estatística, não sei se vocês viram no censo do IBGE, a igreja luterana diminuiu. Vocês viram isso daí? Sim. A igreja luterana deu uma encolhida. Se a estatística seguir, será que vai acabar os luteranos? A igreja Assembleia de Deus cresceu, né? Mas isso quer dizer que também é bom? Né? Os neopentecostais deram uma estabilizada e tal. Não sei, será que a igreja estilo Caio Fábio vai apontar o caminho da graça? Alguns dizem caminho da desgraça, enfim, cada um julga da maneira que acha melhor. Será que será assim? As pessoas ouvirão pregações na internet? Ou na verdade vai ser tipo, a igreja vai ser um estúdio, com chroma key aqui atrás e tal. Gente, eu não sei. Eu não sei como será a igreja, mas o fato é que os desigrejados aumentaram muito, né? O pessoal, que até o termo que surgiu, desigrejado, evangélicos não praticantes, nunca vou conseguir entender isso, mas como existe a nomenclatura católicos não praticantes, surgiu aí evangélicos não praticantes. Provavelmente são pessoas frustradas com a igreja. Ninguém se frustra com Deus, irmãos. Ninguém está frustrado com Deus. A pessoa está frustrada com alguma denominação, tá? Eu acho difícil as igrejas acabarem. Elas podem encolher, mas tantos filósofos, né, quando surgiu a modernidade, o iluminismo, decretaram o fim da religião. Não vai ter fim. O ser humano ainda hoje, no tempo pós-moderno, ele busca espiritualidade. O que pode acontecer se nós não tomarmos cuidado é um sincretismo religioso que na verdade já está acontecendo muito, que é essa bricolagem que os sociólogos chamam, né? Então isso é um outro cuidado que a gente vai ter que tomar. Uma igreja multifacetada, onde tudo pode, sem identidade. Já tem igrejas assim, talvez isso piore daqui a 40 anos. Ou aconteça um movimento e as pessoas querem igrejas mais tradicionais. O ser humano é imprevisível. Então a pergunta do irmão, ela nem a mãe de Ná responderia essa. Até que ela já morreu, né? Isso ela não previa. Mas eu acho difícil os tempos acabarem. Eles podem diminuir. Mas o Paul Fresco disse que daqui a 20 anos o pentecostalismo vai começar a encolher. E ele fala que as pessoas elas vão do pentecostalismo, elas vão para o neopentecostalismo, e do neopentecostalismo elas vão para a Umbanda, para o espiritismo. Então o Paul Fresco me dá uma especulação de que daqui a 20, 30 anos o próprio pentecostalismo vai dar uma enxugada. Não sei. Pode diminuir, mas acabar não vai. Ou a gente começa a repensar o nosso jeito também de ser igreja. Porque, por exemplo, será que a falta e a ausência de templos é um problema? Não estou dizendo que eu concordo, estou lançando a pergunta de volta. Será que o templo é tão necessário assim? Às vezes a gente precisa se abrir também para essa ideia. Será que o templo é tão necessário assim? Irmão, mas como é que nós vamos cumprir, né, o ID de Jesus e batizar? Né? Algumas pessoas colocam as ordenanças, ou no caso de vocês, os sacramentos, como um empecilho para essa ideia de igreja sem templo, né? E aí, como é que vão ficar os sacramentos se não tem templo? Por isso que o desigrejado está errado nessa visão, porque ele não tem uma igreja, uma organização. Como é que ele vai fazer os sacramentos? Eu preciso ter um bispo, eu preciso ter um pastor, eu preciso ter alguém ordenado para poder fazer os sacramentos. Eu não sei. Só o tempo vai responder a tua pergunta adequadamente. Mas se continuar do jeito que está, a tendência das igrejas tradicionais encolherem cada vez mais, porque tem dificuldade em dialogar com o cool, e as igrejas que são totalmente cool, legais, para frente,
elas sempre vão ter membros flutuantes. A Igreja Universal deve ter 600 membros, mas os seus cultos vão 5.000 pessoas. Entende? Porque ele vai na Universal, ele pega o passe do Espiritismo, ele vai no culto da Vitória da Assembleia, ele quer casar o filho dele na Igreja Luterana, porque é mais bonito, a igreja pequenininha, é fácil para decorar. Daí é assim. É essa bricolagem. Entende? E aí daqui ele vai para uma outra religião, e daí da outra religião ele vai para o ateísmo. Daí ele viu que nada daquilo que é apresentado para ele funcionou, e aí, quer saber, Deus não existe, é isso aí. Não respondi a tua pergunta, mas é isso aí. No mundo de hoje se fala que nada é pecado, tudo é possível fazer se isso lhe der prazer. Mas há muito sofrimento por causa disso. Como fazer o jovem entender que se fizer algo errado, ele irá sofrer e se afastar de Deus? Boa pergunta. É aquilo que eu falei na minha palestra. Às vezes é inevitável que ele vá se estrepar e você avisa, você aconselha, você chama até alguém de fora. Você até convida o Bibo para dar um retiro e Bibo, não falar sobre isso aqui e tal. O Bibo vai lá e fala, porque as pessoas de fora parecem mais valorizadas, né? Tipo, eu na Assembleia de Deus nem sou querido, nem ouvido, né? Só vocês me amam. Na Assembleia fui até demitido, né? Então assim, aí o que acontece? Às vezes é inevitável. Mas, o que a gente pode fazer? Exemplos. Às vezes é bom se a gente tem uma experiência própria para contar de determinado problema e mostrar como a gente se deu mal, e principalmente acompanhamento. E às vezes é o seguinte, por que eu digo acompanhamento? É inevitável que o jovem vai quebrar a cara, só que depois que ele quebrar a cara é que ele vai precisar que você esteja com ele. Porque se você chegar assim, viu, bem feito, eu avisei. Pode falar por dentro, porque a gente fala mesmo, tanso. Avisei, seguro, orelha seca. Mas fala isso só no pensamento. Ou fala para sua esposa, seu esposo, né? Fala no encontro de pastores, orelha seca lá, fala, daí que murmura. Aliás, crente não murmura, compartilha motivo de oração, né? Então assim, mas para ele você abraça, você põe hashtag tamo junto. Se você não sabe o que é hashtag, você já não está se comunicando com essa geração, entende? Então assim, às vezes você não tem, porque de fato, no mundo pós-moderno, o pecado virou um problema psicológico. Então você precisa estar com ele quando ele quebrar a cara. Eu há pouco tempo, realmente essa parte eu quero que não vá, depois edite até para quem estiver ouvindo depois, tá? Mas eu aconselho agora, um amigo meu passou por um problema, né? Ele já tinha uma recorrência de problemas pornográficos digitais, né? E ele começou a namorar e tal, e ele começou a conversar com outras meninas via Facebook, e de repente descobriram que ele já estava namorando uma menina firme, forte, feliz da vida, tudo legal, e aí de repente, mas naquela mensagenzinha inbox começou, né, a dar, como dizia minha mãe, dar uma flertada, né? As irmãs mais antigas aí já tocaram flertada, né? Naquela paqueradinha. Ou seja, o cara namorando, mas estava dando, né? Aquela conversinha, porque hoje em dia as mulheres atacam quem está casado, quem está com quem, pra que solteiro? Quero pegar alguém que eu já sei que é bom, que já foi testado por outra companheira. É assim, né? Aí elas começam a atacar lá, e ela vai puxando, e o cara vai dando na amizade, né? Que a gente, não, tem que ser. Eu devo ser o cara mais antipático no Facebook, porque tem um monte de menininha que me dá oi lá no Facebook, eu deixo no vácuo. Pra que eu vou dar oi? Eu dou oi, depois ela quer, por favor, me aconselha e tal, vai lá, vai procurar o teu líder, sai de mim, sai de reto, Satanás, né? E ele não, começou, moral da história, descobriram, aí ameaçaram ele, aí a namorada dele soube, ou seja, ele já tinha cometido esse erro. Eu ia chegar para ele e falar assim, seu burro, tu já não tinha feito isso antes? Cara, como é que tu vai me cair exatamente na mesma, sabe? Tipo assim, era uma porta, entra aqui e faça burrice. Tu vai lá e entra na porta.
Eu falei isso para minha esposa, né, que eu falei isso para vocês aqui agora. Para ele, eu abracei, não, cara, estamos juntos. Hashtag estamos juntos. E acompanhei ele. Tá? Ai, ai, ai. O exemplo de descer das corredeiras é bom. Ou seja, agora vem a crítica. Já entendi. E depois de adentrar, podemos convidar os jovens para orarem? Como o jovem ora neste mundo da internet, ele ora na internet e a sua oração tem apenas 140 caracteres. Se você não entendeu essa piada, você não está conectado. Como o jovem ora neste mundo? Como é que você ora? O jovem devia orar igual. Agora, eu oro muito pouco no sentido tradicional. Eu fui dar uma palestra para jovens sobre oração uma vez. E eu já comecei a palestra falando assim, olha, eu nunca orei em monte, e era para jovens da Assembleia, que querem ir para o monte e ver os galhos ficar verdes. Né? O pentecostal vai orar nos montes, aí os galhos ficam verdes lá. É um fenômeno químico, mas eles dizem que é espiritual. Né? Então assim, eu trouxe o seguinte, eu criei um termo chamado pensamentos orantes. E é assim que eu falo de oração para jovens. Cara, no banho ore, você vai deixar de fazer bobiça no banho. Ore lá no banho. Né? Ore andando de bicicleta. Ore andando, sabe esse problema que você está tendo na escola? O Joãozinho ficou com a Gabriela, que você queria ficar com a Gabriela, e o João. Pais, ore, vai colocando isso na presença de Deus. Tentar tornar a oração menos desburocratizada. Entende? O jovem, ele ora o Pai Nosso, mas ele fala, né? Ele está recitando o Pai Nosso, ele não está orando o Pai Nosso. A gente tem que tentar transformar a oração num diálogo com Deus, uma coisa menos descomplicada possível. Então, por isso eu criei o termo pensamentos orantes. Para mim funciona, você deixa claro, pessoal, para mim funciona, porque se eu estou pensando num problema meu, todo mundo pensa em problema, você está dirigindo ali, você está pensando, ou se liga no pretinho básico, né? Duas coisas. O crente faz, eu penso no problema e ligo no pretinho básico. Devia ligar na 107. Brincadeira, não precisa ligar. Espera a vertical FM. Então assim, pensa, está pensando, joga o nome de Jesus ali no meio, entendeu? Já transforma em oração. Estava pensando ali uma coisa e tal, oh Deus, né? Me ajuda e tal. E aí você vai, porque não se ora quando tem vontade. Se fosse esperar ter vontade para orar, eu pelo menos não tenho muita vontade. Então, eu oro assim, né? Eu penso alguma coisa, né? Ou eu oro de olho aberto mesmo, oro conversando com as conversas com a minha esposa é meio assim, meio conversa, meio oração, e a gente vai ali contando, e que Deus ajude. Isso para mim é oração, né? Senhor, está na tua presença e tal. E é claro, né? E aprender a ouvir a Deus também, mas é mais ou menos por aí, tá? Eu não sei se as pessoas querem, que talvez se ficar só na minha resposta é complicado, né? Também pode dar um contra-argumento. Vamos lá, deixa eu ver o que é aqui. Porque muitas vezes o adolescente continua tudo, contraria tudo o que aprendeu quando era pequeno dos pais, sobre a existência de Deus, sobre a igreja, porque ele é adolescente, gente. Se ele não te contrariar, ele tem problemas. Se ele não contrariar, procure um botão de desligar, é um robô. É uma fase de contradições, é uma fase de opostos. Ele nem sabe quem ele é, gente. Ele quer romper mesmo com as estruturas. Você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, aí ele vai rompendo e nunca mais volta. Agora, se você tem paciência, se você tem amor, tem aquela dedicação, sabe? Ele rompe, mas ainda fica um laço. Eu conheço muita gente que se desviou na adolescência, na juventude. Infelizmente nunca mais voltaram, constituíram vida fora da igreja. A gente lamenta. Mas, às vezes você não tem o que fazer. É natural da adolescência questionar. E às vezes o questionamento pode ser bom.
Porque talvez nem todo questionamento que o adolescente faça seja ruim. E se ele questiona uma coisa que não é mesmo muito legal? Às vezes a gente pode aprender com eles. Às vezes a gente pode aprender com os questionamentos dos adolescentes. E se a gente prestar mais atenção e já não encarar todo o questionamento do adolescente como, isso é fase, isso é coisa de adolescente. Não, e se tiver uma coisa, poxa, porque eles enxergam o mundo da maneira diferente da nossa. E se o que eles estiverem enxergando é uma coisa que nós precisamos trabalhar enquanto igreja, e nós, o nosso tradicionalismo, nunca enxergamos, e ele que não está dentro da estrutura, enxergou um problema que a gente tem que trabalhar. Fica aí a pergunta, e se? Porque quando nós estamos envoltos ali, a gente não enxerga os nossos problemas. Não é legal quando você vai conversar com alguém, que você ali desabafa o seu problema, e a pessoa com uma frase, ela te põe, é verdade. É claro, porque ela está fora do problema, ela enxergou melhor o cenário. A gente está aqui enxergando só isso aqui e tal. E aí às vezes a pessoa que está fora enxerga melhor. Não, vem um pouquinho mais. Está aqui, né? Eu não consigo sair daqui. Aí a pessoa vem um pouquinho mais para cá. Obrigado. E às vezes o adolescente, ele enxerga algumas coisas que nós não enxergamos. Claro, muita coisa é movida pela rebeldia, sim, mas nós temos que ter paciência com eles. Porque se eles se sentirem amados, por mais que ele não diga, por mais que ele não contrarie, mas uma coisa ele não pode negar: eu fui amado e eu fui aceito. Porque se ele disser, não, eu não fui aceito, não me aceitaram, me criticaram, e agora eu vi, tinha um relógio aqui para me guiar, não sei se ainda tem tempo. Os líderes de jovens e adolescentes criam muitas expectativas sobre o resultado do seu trabalho, produzir transformação no comportamento deles. Como impedir que essas expectativas sobre o ministério produzam um caráter proselitista? Deixa eu agora aqui. Vamos lá. É que eu entendi que fossem duas perguntas, mas como impedir que essas expectativas sobre o ministério produzam um caráter proselitista nos jovens, ao invés de oportunizar uma experiência genuína do reino de Deus? Tá, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Foi bem complexo, foi bem pós-moderno, assim, tipo, né? Vamos lá. Bem, em relação às expectativas, a gente cria expectativa porque compara com alguma coisa. Por exemplo, assim, eu sempre achei meu salário ruim. Por quê? Porque eu descobri o salário de outras pessoas que trabalhavam no mesmo lugar que eu. Então a expectativa gera na comparação, né? Então você está comparando com o quê? Porque a minha igreja é pequena, né? E eu vejo lá na televisão. Se você for comparar com o que você vê na televisão, aí você vai sempre ser frustrado mesmo, né? Que o nosso padrão é Jesus. Jesus, ele se contentou com 12. O ministério de Jesus foi um fracasso. Só 120 estavam lá esperando a descida do Espírito Santo. Então qual é o nosso modelo? É Jesus ou as mega igrejas, né? Agora, como impedir que essa expectativa sobre o ministério produza um caráter proselitista? Essa pergunta diz respeito quando eu disse que a gente não pode fazer o jovem pensar só no evento da nossa igreja, mas pensar no reino de Deus. Está ligado a isso? Essa parte que eu não entendi muito bem. Como impedir que essas expectativas sobre o ministério produzam um caráter proselitista nos jovens, ao invés de oportunizar uma experiência genuína do reino de Deus? Quem fez a pergunta tem coragem de se manifestar para tentar me explicar melhor? Desculpa, eu não entendi. Opa! É sua? Mas só o tutor vendo, o pessoal lá não sabe quem é. Ainda bem que não está nada. Não, é o seguinte, quando eu coloco ali com relação ao risco do ministério criar um caráter proselitista no jovem adolescente, eu falo com relação ao líder esperar que tenha uma mudança no comportamento do jovem. Simplesmente uma mudança. Porque o líder está fazendo um trabalho de expor o evangelho para ele, expor uma mensagem, e cria essa expectativa de esperar que aquilo ali modifique o comportamento dele. E muitas vezes esquece de priorizar para que o jovem tenha assim, uma transformação genuína de vida que muitas vezes não é refletida diretamente na mudança de comportamento imediato dele. Mais ou menos isso. A gente tem coisa seguinte, pessoal. Eu quebrei o relógio aqui do público, tá? Desculpa. A questão é a seguinte: você nem sempre vai ver as mudanças no jovem. Primeiro, você está lidando com um jovem, com um adolescente, que estão o quê?
transição. Hoje em dia eu já passei dos 30, ok? Eu tenho um caráter definido e tal, mas eu estou em transformação. Imagina um jovem que ainda está buscando ele ainda está perguntando o que vai ser quando crescer. Então tem mudança que você não vai ver. O que você tem que ter é paz no coração, de que você está fazendo tudo que está ao seu alcance, de que você está preocupado com o Evangelho de Jesus, porque é o que Paulo diz, né? Uns vão regar, outros vão colher, entende? Uns vão semear, outros vão regar, outros que vão colher. Tem mudanças que você não vai ver. Então a gente não pode ficar esperando mudanças, né, bruscas, não. É trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. E às vezes você não vai ver, porque aquele jovem vai sair, você não vai mais acompanhar ele, mas você impregnou algo significativo na vida dele. Então, a gente não pode criar muitas. Na verdade, criar expectativa é sempre problemático. Em qualquer situação da vida, expectativas são ruins. Tá? Claro que a gente tem mínimo de expectativa para motivar o trabalho, normal. Eu imagino e espero que dê isso, mas não se frustrem se não acontecer exatamente como você tinha na sua agenda. Como lidarmos com a realidade da homossexualidade cada vez mais presente na vida de jovens e adolescentes? A resposta básica para isso é amor e aceitação. Cada vez mais jovens homossexuais estão se revelando nas nossas igrejas. E aí eu fico até preocupado quando eu vejo nas redes sociais líderes com discursos beligerantes, com discursos, né, malhando o pau, falando dos gays e tal. E aí, desculpa a expressão que eu vou utilizar agora, mas não me vem outra à mente, né? Tipo assim, ele faz a crítica àquela bicha louca, né? A homossexual desvairado. Só que nem todo homossexual é bicha louca, é pervertido. É isso que às vezes a gente vê. Então tem muita gente nas nossas igrejas que estão lá nas redes sociais, vendo o seu líder malhando o pau e compartilhando as postagens do Feliciano. Não sei de que igreja é esse cara, né? Então assim, e aí ele vê aquilo, como é que ele... Eu sei. Então, como é que ele vai reagir a isso, né? Vendo você... O que Jesus fez com os homossexuais? Não fez nada. Mas a revelação tá, e o apóstolo Paulo condena o homossexualismo. Ok, a gente realmente, a tradição cristã, ela é contrária ao homossexualismo, à homossexualidade, desculpa. Ela é contrária. Pelo menos numa leitura bíblica, a gente não tem como negar que a homossexualidade é tratada como pecado. Mas como a gente deve tratar com um jovem homossexual? Como Jesus tratou todos os outros pecadores, com amor e aceitação. E discipulado. Quando me converti, não sei se eu tenho tempo, quanto tempo eu tenho, pessoal? Já estourou faz tempo, né? Inclusive o relógio até estragou, quebrou. Foi mal, quebrou mesmo. Mas então termino com um testemunho. O jovem que me evangelizou na igreja, eu estava na escola, me falaram de Jesus, fui parar na Assembleia. Né? E aí, o jovem que me evangelizou, um deles, um dia chega, eu já tinha uma desconfiança e tal, um dia ele chega e diz: estou apaixonado por ti. Já pensou, você fala assim, sai pra lá, vou usar outro termo chulo, os irmãos me perdoem, mas é como eu vejo as pessoas tratando. Sai pra lá, viado. Mano, que isso? Mano, pra trás de mim não. Sai fora, rapaz. Já pensou se eu tratasse ele assim? Mano, tu é gay? Caramba, mano. A gente tomou banho de piscina junto, tá louco? Sai fora, mano. Eu usei sunga ainda, pelo amor de Deus. Já pensou se eu tratasse ele assim? Quando ele me falou aquilo, eu fiquei desconcertado. Eu falei, mas não é gay mesmo? Então, não, sou. E na época eu não tinha aconselhamento. Hoje em dia eu tenho pós-graduação em aconselhamento e cuidado. Na época eu não tinha, na época eu só sabia uma coisa. Eu era novo convertido, irmãos. O que eu só sabia uma coisa: vamos orar. Vamos orar. Mas hoje em dia eu consigo enxergar a situação que eu não fiz só orar. Eu tive com ele nas crises dele, porque daí estourou o escândalo que ele era homossexual na igreja. Todo mundo deu as costas, eu não dei. Entende?
Engraçado que na escola eu gostava de uma menininha e ele era mais bonito que eu. Não é mais difícil, eu sei? Não é difícil ser mais bonito que eu, né? E aí eu gostava de uma mina na escola, ele foi ficar com a mina que eu gostava. Entendeu? Eu falei, pô, sacana, mas não, a gente está orando e esse cara vai deixar de ser dele. Moral da história, gente, foram 1 ano e meio que eu não abandonei ele. Ele tentou que ele roubou coisa da casa dele e botou culpa em mim. Ele fez assim, coisa arada, mas eu não abandonei. Teve uma hora que eu realmente não pude fazer nada, que daí ele se afastou e aí saiu fora do meu alcance, mas eu continuei orando por ele. E aí a pergunta que não quer calar, hoje em dia ele é gay? Né? Alguns devem estar perguntando. Gente, hoje em dia ele é casado e tem filho. Provavelmente ele ainda deve ter problemas com isso. A homossexualidade não é assim, eu agora não sou mais gay. É algo muito parecido com a drogadição. Quem foi usuário de entorpecente sempre vai ter que estar vigiando com aquilo dali. Quem já foi alcoólatra não pode tomar uma taça de vinho. A taça de vinho, generalizando, né? Talvez você já foi alcoólatra e consegue beber 3 cervejas sem problema, né? Mas para algumas pessoas, o primeiro gole de vinho pode ser de novo toda a tragédia dele. E eu imagino que para esse meu amigo é a mesma coisa. Hoje em dia ele é casado, tem filho, o filho é dele, e talvez ele tenha problema, talvez ele se sinta tentado, não sei. Mas na época eu fiz isso. Na minha época, na minha cabeça orei, não, vou orar e o negócio está resolvido aqui. Mas hoje em dia, olhando para trás, não foi a oração, pode ter tido a sua contribuição, porque eu creio que Deus responde a oração dos seus filhos, mas eu acompanhei ele. Eu o acompanhei. Então, não é que a homossexualidade está crescendo nas igrejas. Sempre teve gay nas igrejas. É que agora eles estão tendo mais tranquilidade, justamente pelo contexto que a gente está vivendo, de assumirem a sua postura. E vocês são luteranos, vocês sabem o que está acontecendo na igreja de vocês. Vocês sabem o que está acontecendo. Então, o que vocês têm que trabalhar? E aí entra no problema de família, né? Porque daí a figura paterna daquele jovem, daquele adolescente é toda destruída. E às vezes você, líder, tem que assumir a figura de macho, entendeu? Mostrar que se mija em pé, aquela coisa toda e tal. Aquela figura do homem. Às vezes você tem que assumir. Agora a pergunta é, quem está disposto, né, a gastar a vida? Agora o que fazer? A resposta para isso é amar e acompanhar. Não mimar, porque eu não mimei, meu amigo. Eu acusava o pecado, não, vou morar, isso é pecado e tal. Não mimar, não passar a mão e transformar em mais um problema psicológico. Não. Confrontar com o Evangelho, confrontar com a Bíblia Sagrada, mas em amor. Acabou as perguntas. Queridos, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, façam para ele. Tá? E se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, é o bibotal.com.br. E lá a gente desenvolve um ministério com jovens online. Que Deus tenha abençoado. Mas uma coisa que a gente sempre deixa claro no nosso ministério é: procure o seu pastor local. É uma preocupação que nós, né, tanto eu quanto o Alex,